Muito bem, vamos dar início então ao nosso encontro de estudos para o livro O Céu e o Inferno dessa noite. Hoje é dia 28 de agosto de 2014, uma quinta-feira, são 20 horas e 1 minuto, 24 graus na cidade de Jaú. Nós estamos estudando o capítulo 2. Estou tentando achar que está meio difícil. Capítulo 2, Espíritos Felizes, na página 191, tradução LAC, Jean Reynaud. E essa comunicação desse espírito diz o seguinte: meus amigos, como esta vida nova é magnífica! Semelhante a uma torrente luminosa, ela arrasta no seu curso imenso as almas inebriadas de infinito. Após o rompimento dos liames carnais, meus olhos abarcaram os novos horizontes que me cercam e gozei das esplêndidas maravilhas do infinito. Passei das sombras da matéria à alvorada cintilante que anuncia o Todo-Poderoso. Estou salvo, não pelo mérito das minhas obras, mas pelo conhecimento do princípio eterno que me faz evitar as manchas lançadas pela ignorância na pobre humanidade. Bendita foi a minha morte. Meus biógrafos a julgaram prematura, os cegos. Lamentaram-na por alguns escritos nascidos da poeira e não compreenderão quanto o silêncio em torno da minha tumba recém-fechada será útil para a santa causa do Espiritismo. Minha obra estava realizada. Os meus sucessores avançam na rota. Eu já havia atingido esse ponto culminante em que o homem deu o que tinha de melhor e nada mais faz do que repetir. Minha morte faz voltar-se a atenção dos letrados para a minha obra capital, referente à questão espírita que eles fingem desconhecer, e que em breve os envolverá. Glória a Deus. Ajudado pelos espíritos superiores que protegem a vossa doutrina, vou ser um dos pioneiros que balizam a vossa rota. Assinado Jean Reynaud. A segunda comunicação foi dada em Paris, numa reunião familiar, e foi uma outra comunicação espontânea. O espírito responde a um pensamento formulado sobre a sua morte inesperada, em idade pouco avançada, e que surpreendera muita gente. Quem te disse que a minha morte não foi um benefício para o Espiritismo, para o seu futuro, para o seu desenvolvimento? Notaste, meu amigo, a linha seguida pelo seu progresso, o rumo que toma a fé espírita? Deus concedeu primeiro as provas materiais, a dança das mesas, as pancadas e toda espécie de fenômenos. Isso para chamar a atenção, uma introdução divertida. Os homens necessitam de provas palpáveis para crer. Agora é bem diferente. Após as provas materiais, Deus fala à inteligência, ao bom senso, à razão fria, e não mais através de fatos estranhos, mas de coisas racionais, que devem convencer e atrair até mesmo os incrédulos, os mais sistemáticos. E isso ainda é apenas o começo. Prestai bem atenção no que vos digo.
toda uma série de fatos inteligentes e irrefutáveis vão se dar, e o número dos adeptos da fé espírita, já grande, vai ainda aumentar. Deus vai se impor às inteligências de elite, às sumidades do pensamento, do talento e do saber. Será essa uma irradiação luminosa que se expandirá por toda a Terra como um fluido irresistível e arrastará os mais recalcitrantes à busca do infinito, ao estudo dessa admirável ciência que nos ensina máximas tão sublimes. Todos se agruparão ao vosso redor e, fazendo abstração do título de gênio que eles tenham dado, tornar-se-ão humildes e pequenos para aprender e para se convencerem. Depois, mais tarde, quando estiverem bem instruídos e bem convencidos, empregarão a sua autoridade e a notoriedade dos seus nomes para avançar mais e atingir os últimos limites do alvo que vos foi proposto. A regeneração da espécie humana pelo conhecimento racional e aprofundado das existências passadas e futuras. Eis a minha sincera opinião sobre o estado atual do Espiritismo. Aqui tem um rodapé, nota do tradutor que diz: conferindo esta mensagem com as traduções correntes em nossa língua, o leitor encontrará diferenças de texto, mas cotejando-a com o original francês, verá que fizemos o possível para ser bem fiéis à letra e ao espírito. As traduções literais nem sempre são fiéis, pois esquecem a diversidade de sentido das palavras e das expressões de uma língua para outra. Em Bordeaux, o mesmo espírito, Jean Renaud, feita a evocação ao espírito, ele responde: atendo com prazer ao vosso apelo, senhora. Sim, tendes razão. A perturbação espírita não poderia, por assim dizer, existir para mim. Isto respondia ao pensamento do médium. Exilado voluntário na vossa terra, eu deveria lançar a primeira semente séria das verdades, a primeira semente séria das verdades que envolvem o mundo neste momento, e guardava sempre comigo a consciência da pátria. Rodapé de número 57, que diz: a consciência da pátria, no caso, não se refere à França, mas à pátria espiritual, que se depreende facilmente do texto, onde o espírito afirma a sua condição de exilado voluntário na terra. A palavra vossa, nesse caso, tem grande importância para acentuar a diferença entre o mundo espiritual e o dos encarnados. De maneira que logo me reconheci no meio de meus irmãos. Pergunta: eu vos agradeço por ter querido vir, mas não acreditaria que o meu desejo de conversar convosco tivesse exercido influência nisso. Deve necessariamente haver uma distância tão grande entre nós que só penso nisso com respeito. Resposta: agradeço esse bom pensamento, meu filho, mas deveis saber também que, seja qual for a distância que a conclusão mais ou menos pronta ou mais ou menos feliz das provas possa estabelecer entre nós, há sempre um laço poderoso que nos une, a simpatia. E esse liame, a vez estreitado pela constância de vosso pensamento. Pergunta: embora muitos espíritos tenham explicado as suas primeiras sensações ao acordar, seria muito bom me dizer-lhes o que experimentastes ao tomar consciência da situação e como a separação de vosso espírito e do vosso corpo se processou.
Tem um rodapé de número 58 que diz: a frase "ao tomar consciência da situação" corresponde no texto francês a esta: "em vos reconhecendo", deve ser alguma coisa assim, que traduzida literalmente para o português não daria o mesmo sentido. É verdade. Resposta à pergunta: como para todos, senti aproximar-se o momento da libertação, mas fui mais feliz que muitos, porque isso não me causou angústias, pois eu já conhecia suas consequências, embora elas fossem ainda maiores do que eu pensava. O corpo entrava as faculdades espirituais, e sejam quais forem as luzes que o espírito tenha conservado, elas são sempre mais ou menos abafadas pelo contato da matéria. Rodapé de número 59 do tradutor, que diz: essa explicação corresponde ao ensino dado pelos espíritos não só no espiritismo, mas também nas diversas religiões e ordens espiritualistas que tratam do problema. Por mais evoluído que seja o espírito encarnado, está sempre sujeito a essa asfixia dos seus dons, produzida pelo contato da matéria. Por isso mesmo, o espiritismo define a matéria como o liame que prende o espírito. Vê o Livro dos Espíritos, pergunta 22 e 22a. Eu adormeci esperando um despertar feliz, e o sono foi curto, mas o espanto foi imenso. Os esplendores celestes se desenrolaram aos meus olhos, brilhando em todo o seu fulgor. Minha vista mergulhava, espantada, nas imensidades desses mundos, cuja existência e habitabilidade eu havia afirmado. Era uma miragem que me revelava e confirmava a veracidade dos meus sentimentos. Por mais que se creia seguro, o homem, quando fala, tem no fundo do seu coração, quase sempre, momentos de dúvidas e de incerteza. Desconfia, senão da verdade que proclama, pelo menos com frequência dos meios imperfeitos que emprega para demonstrá-la. Convencido da verdade que desejava fazer admitida, tive muitas vezes de lutar comigo mesmo contra a falta de coragem para ver, para tocar, por assim dizer, a verdade e para torná-la palpável aos que tinham tanta necessidade de nela crer, para seguirem com segurança o caminho que lhes convinha. Rodapé de número 60 diz: essa dificuldade de exprimir a verdade, entrevista e conhecida de todos os que conseguem elevar-se acima do nível comum. Jean Renaud conseguiu, nesse trecho, precisar os diversos aspectos dessa luta íntima pela comunicação de que já falavam os gregos. Platão, no final da sua existência, declarou que não podia traduzir em palavras as mais belas percepções de sua alma no mundo das ideias. Todos os estudiosos que são interpelados sobre questões espíritas ou discorrem sobre elas conhecem essas dificuldades. Pergunta: na vida, professastes o Espiritismo? Resposta: entre professar e praticar, há grande diferença. Muita gente professa doutrina que não pratica. Eu praticava e não professava. Da mesma maneira que todo homem que segue a lei do Cristo é cristão, mesmo que o faça sem conhecimento. Pode ser espírita todo aquele que crê na alma imortal, nas suas existências, na sua marcha progressiva e incessante, nas provações terrenas, abluções necessárias para se purificar. Eu acreditava e, portanto, era espírita. Compreendi a erraticidade, essa fase de ligação entre as encarnações, esse purgatório em que o espírito culpado se despoja de suas vestes sujas para envergar uma nova roupa, onde o espírito em evolução tece com cuidado a roupa nova que vai usar
e deseja conservar limpa. Compreendi, já vos disse, embora sem professar, continuei a praticar. Observação. Essas 3 comunicações foram obtidas por 3 médiuns diferentes, completamente estranhos uns aos outros. A semelhança dos pensamentos e a forma da linguagem permitem admitir, pelo menos, a presunção da identidade. A expressão tece com cuidado a roupa nova que vai usar é encantadora figura que exprime a solicitude com que o espírito em progresso prepara a nova existência em que deve continuar progredindo. Os espíritos atrasados são menos precavidos e fazem, às vezes, escolhas infelizes que os forçam a recomeçar. Agora vai começar a parte da comunicação dos espíritos felizes. Agora com espíritos felizes, né? Eu estou dando uma olhada aqui porque ele colocou como subtítulo Espíritos Felizes e eu queria saber por quê. Eu não sei por que ele repete aqui Espíritos Felizes outra vez. Mas é continuação, não, foi continuação. É continuação. Eu queria saber por que ele colocou novamente, ou quem imprimiu, né, colocou novamente sem necessidade nenhuma, porque não mudou nada, né? Mais para frente, que vai, no capítulo 3, é que vai passar a espíritos em condições medianas. Né? Então, aqui tem uma comunicação de um espírito que se denomina Antônio Cousteau. Ele era membro da Sociedade Espírita de Paris, sepultado em 12 de setembro de 1863 no cemitério de Montmartre, em Vala Comum. Era um homem de coração que o Espiritismo reconduziu a Deus. Completa, sincera e profunda era a sua fé em Deus. Simples calceteiro. Calceteiro era o cara que em Paris fazia calçadas. E trabalhava lá arrumando as calçadas de Paris, fazendo as calçadas. Praticava a caridade por pensamentos, palavras e obras, consoante os fracos recursos de que dispunha e encontrando meios, ainda assim, de socorrer os que possuíam menos do que ele. Se a sociedade não lhe adquiriu uma sepultura particular, foi porque lhe pareceu dever antes empregar mais utilmente o dinheiro em benefício dos vivos do que em vãs satisfações de amor próprio. Além de que nós, os espíritas, sabemos melhor que ninguém que a vala comum é tanto quanto os mais suntuosos mausoléus uma porta aberta para o céu. Alguém deve ter criticado o Kardec porque ele não comprou o túmulo com o homem, né? Deve ser isso, porque ele está dando essa satisfação aqui, né? O senhor Canu, secretário da Sociedade Profundo Materialista de outros tempos, pronunciou sobre a campa a seguinte alocução. Abre aspas. Caro irmão Cousteau, faz alguns anos, muitos dentre nós, e eu em primeiro lugar, confesso, não viríamos a este túmulo aberto que representaria apenas o fim das misérias humanas, e depois o nada, o pavoroso nada, isto é, onde não existia nem alma para merecer ou expiar, e consequentemente nem Deus para recompensar, castigar ou perdoar. Hoje, graças à nossa santa doutrina, divisamos aqui o termo das provações e, para você, querido irmão, cujos despojos baixam à terra, o triunfo dos labores e o início das recompensas a que fizeram jus a sua coragem, resignação, caridade, as vossas virtudes e, acima de tudo, a glorificação de um Deus sábio,
onipotente, justo e bom. Seja, pois, caro irmão, o portador das graças que rendemos ao Eterno por ter permitido que se dissipassem as trevas do erro e da incredulidade que nos assoberbavam. Não há muito tempo, e nessas mesmas circunstâncias, com a fronte abatida e o coração lacerado em desânimo, nós lhe teríamos dito: amigo, adeus para sempre. Mas hoje lhe dizemos, de fronte erguida, radiante de esperanças e com o coração cheio de amor e de coragem: caro irmão, até breve, ore por nós. Um dos médios da sociedade obteve ali mesmo, na sepultura, ainda meio aberta, a seguinte comunicação ouvida por todos os presentes, coveiros inclusive, de cabeças descobertas, com profunda emoção. Era de fato um espetáculo novo e surpreendente, esse de ouvir palavras de um morto recolhidas do seio do próprio túmulo. Abre aspas. Obrigado, amigos, obrigado. O meu túmulo ainda nem mesmo de todo é fechado, mas passando um segundo a terra cobrirá os meus despojos. Vós sabeis, no entanto, que a minha alma não será sepultada nesse pó, antes pairará no espaço, a fim de subir até Deus. E como consola poder a gente dizer a respeito da dissolução dos invólucros: eu não morri. Vivo a verdadeira vida, a vida eterna. O enterro do pobre não tem grandes cortejos, nem orgulhosas manifestações se lhe adeiram da campa. Em compensação, acreditai-me, imensa multidão aqui não falta, e bons espíritos acompanharam conosco, e com estas mulheres piedosas, o corpo que aí jaz estendido. Ao menos todos vós tendes fé e amais o bom Deus. Certamente não morremos, só porque o nosso corpo se reduz a nada, esposa amada. Demais, eu estarei sempre ao teu lado para te consolar, para te ajudar a suportar as provações. Rude ser-te-á a vida, mas cheio o coração com as ideias da eternidade e do amor de Deus. Como serão efêmeros os teus sofrimentos. Parentes que rodeiam a minha amantíssima companheira, amem-na, respeitem-na, sejam para ela como irmãos. Não se esqueçam nunca da assistência que mutuamente vocês devem uns aos outros na terra. Se é que pretendem penetrar a morada do Senhor. Quanto a vocês, espíritas, irmãos, amigos, obrigados por terem vindo a esta morada de pó e lama, a dizer-me adeus. Mas sabem muito bem, vocês, que a minha alma imortal vive, e que algumas vezes lhes irá pedir preces que jamais lhe hão de recusar, para auxiliá-la na vida magnífica que lhe descortinarão na vida terrena. Na vida terrena. A vós todos que aqui estão, adeus. Nós nos podemos rever no outro lugar, além deste túmulo. As almas me chamam a conferenciar. Adeus. Orem pelos que sofrem e até outra vista. Assinado Custódio. Três dias depois, evocado num grupo particular, o espírito de Cousteau assim se exprimiu por intermédio de outro médium. Abre aspas. A morte é a vida. Não faço mais que repetir o que já disseram, mas para vocês não há outra expressão senão esta. A despeito do que afirmam os materialistas, aqueles que preferem ficar cegos. Meus amigos, que belo espetáculo na Terra o dever tremular os estandartes do Espiritismo. Ciência profunda,
imensa, da qual apenas vocês soletram as primeiras palavras, e que de luzes leva aos homens de boa vontade, aos que, libertando-se das terríveis cadeias do orgulho, altamente proclamam a sua crença em Deus. Homens, orai, rendei graças por tantos benefícios. Pobre humanidade, se vos fora dado compreender. Mas não, que o tempo não é chegado ainda no qual a misericórdia do Senhor deve estender-se por todos os homens, a fim de que lhe reconheçam as vontades e a elas se submetam. Pelos seus raios luminosos, ciência bendita, é que eles já chegarão e compreenderão. Ficou meio esquisita essa frase, né? Mas acho que é isso mesmo. Pelos seus raios luminosos, ciência bendita, é que eles já chegarão e compreenderão. Aos seus raios vivificantes, o mestre e o operário virão e a confundir-se e identificar-se, compenetrados dessa caridade fraterna preconizada pelo divino Messias. Ó meus irmãos, pensem na felicidade imensa que possuem como primeiros iniciados na obra de regeneração. Honra lhes seja feita. Prossigam, e um dia como eu, vendo a pátria dos espíritos, exclamarão: a morte é a vida, ou antes um sonho, espécie de pesadelo que dura o espaço de 1 minuto, e do qual despertamos para nos vermos rodeados de amigos que nos felicitam, ditosos por nos abraçarem. Tão grande foi a minha aventura, que eu não podia compreender que Deus me destinasse tantas graças relativamente ao pouco que fiz. Parecia-me sonhar, e como outrora me acontecia sonhar que estava morto. Fui por instantes obrigado ao temor de voltar ao desgraçado corpo. Muito não tardou, porém, que me desse contas da realidade e rendesse graças a Deus. Eu bendizia o Mestre, que tão bem soube incutir-me os deveres de homem que crê na vida futura. Sim, eu o bendizia. Agradecia-lhe, portanto, o livro dos Espíritos despertara-me na alma os elos de amor ao meu Criador. Obrigado, bons amigos, que me atraíram para junto de vocês. Comuniquem aos nossos irmãos que estou muitas vezes com o nosso amigo Sanson. Até outra vista e coragem, porque o triunfo os espera. Felizes aqueles que houverem tomado parte no combate. Daí por diante o Senhor Custódio manifestou-se constantemente na sociedade e em outras reuniões, dando sempre provas dessa elevação de pensamentos que caracteriza os espíritos adiantados. A senhorita Emma. Em consequência de acidentes causados por fogo, faleceu a senhorita M após cruéis sofrimentos. Alguém se propusera solicitar a sua evocação na Sociedade Espírita de Paris, quando ela se apresentou espontaneamente a 31 de julho de 1863, pouco tempo depois da morte. Abre aspas. Eis-me aqui, ainda no cenário do mundo. Eu me julgava sepultada para sempre no meu véu da inocência e juventude. Salvar-me-ia o fogo da terra do fogo do inferno. Assim pensava eu na minha fé católica, e se não ousava entrever os esplendores do paraíso, minha alma tímida se apagava à expiação do purgatório, enquanto pedia, sofria e chorava. Mas quem dava ao ânimo abatido a força de suportar as angústias,
Quem nas longas noites de insônia e febre dolorosa se inclinava no leito de martírios? Quem me refrescava os lábios sedentos escaldantes? Ereis vós, meu guia, cuja auréola branca me cercava, e éreis vós, outros, espíritos caros e amigos, que vinhais murmurar-me ao ouvido palavras de esperança e de amor. A chama que me consumia o corpo débil também me despojou das suas cadeias, e assim morri, vivendo já a verdadeira vida. Não experimentei a perturbação, entrei serena e recolhida no dia radiante que envolve aqueles que, depois de muito terem sofrido, souberam esperar um pouco. Minha mãe, minha querida mãe, foi a última vibração terrestre que me repercutiu na alma. Como eu desejo que ela se torne espírita, desprendi-me da terra como fruto maduro, que se desprendesse da árvore antes do tempo. Eu não tinha sido tocada pelo demônio do orgulho, que estimulava as almas desditosas, arrastadas pelos êxitos embriagadores e brilhantes da juventude. Bendito, pois, o fogo, o sofrimento, a prova, que não passavam de expiação. Semelhante a esses brancos e leves fios do outono, flutuam na torrente luminosa, e não são mais as estrelas de diamante que me rebrilham na fronte, mas as áureas estrelas do bom Deus. Assinado Ema. Uma outra comunicação do mesmo espírito. Apesar dela ser um espírito feliz, ela passou por uma prova, uma expiação Séria, séria, né? Séria. Fogo não é lá. Não é brincadeira, não. E não era espírita, hein? Não. E não era espírita. Pelo visto, não era espírita. Não. Porque ela fala aqui em catolicismo e tal, né? Mas teve a calma e a resignação diante do sofrimento. Em 30 de julho de 1863, espontaneamente, o mesmo espírito concedeu em outro centro, em Havre, a seguinte comunicação, abre aspas, os que sofrem na terra são recompensados na outra vida. Deus é repleto de justiça e misericórdia para com os que aqui sofrem. Concede a felicidade pura e perfeita, que não se deveria temer os sofrimentos e tampouco a morte. Se fosse possível, aos pobres seres humanos saber os mistérios, os misteriosos desígnios de nosso Criador. Mas a terra é local de muitas provações, e frequentemente semeado de dores bem pungentes. Sinal resignado, seja resignado se for ferido, e diante de Deus, que é o Criador absoluto, inclinai-vos pela sua bondade quando Ele vos der um fardo pesado para suportar. Se Ele vos chamar, depois de grandes sofrimentos, sem nenhum lamento ou murmúrio entrar em vosso coração, vereis como foram poucas essas dores e as penas da terra, quando percebereis a recompensa que Deus nos reserva. Bem cedo deixei a terra, e Deus quis me perdoar e dar-me a vida daqueles que respeitam sua vontade. Adorai e amai de todo o coração para sempre a Deus. Acima de tudo, orai firmemente. É nisto que consiste o vosso sustentáculo aqui na terra, a vossa esperança, a vossa salvação. Assinado Ema. O Dr. Vignal, antigo membro da Sociedade de Paris, falecido a 27 de março de 1865. Na véspera do enterro, um sonâmbulo lúcido e bom vidente, instado a transportar-se para junto dele e narrar o que visse, falou:
abre aspas, vejo um cadáver em que se opera um trabalho extraordinário. Desceia uma quantidade de massa que se agita e alguma coisa que parece fazer esforços para se lhe desprender, encontrando, contudo, dificuldade em vencer a resistência. Não distingo forma de espírito bem caracterizada. Fecha aspas. Fez-se a evocação na Sociedade de Paris a 31 de março, 3 dias depois, portanto, da morte dele. Pergunta: caro senhor Vignal, todos os seus velhos colegas da Sociedade de Paris guardam do senhor as mais vivas saudades, e eu particularmente das boas relações, aliás, nunca interrompidas, Evocando-o, tivemos por fim, primeiramente, testemunhar a nossa simpatia, considerando-nos felizes, se puder e quiser palestrar conosco. Resposta: prezado amigo e digno mestre, tão bondosa lembrança e testemunhos de simpatia me são muito lisonjeiros. Graças à sua evocação, levadas pela prece, pude vir hoje assistir desimpedido a esta reunião de bons amigos e irmãos espíritas. Como justamente disse o jovem secretário, eu estava impaciente por me comunicar. Desde o anoitecer de hoje, empreguei todas as forças espirituais para dominar esse desejo. Como os graves assuntos tratados na sua conversação me interessassem vivamente, tornaram a minha expectativa menos penosa. Perdoe-me, meu caro amigo, mas a minha gratidão exigia a minha manifestação. Pergunta: diga-nos primeiramente como se encontra no mundo espiritual, descrevendo o trabalho da separação, as sensações daquele momento, bem como o tempo necessário ao reconhecimento do seu estado. Resposta: sou tão feliz quanto possível, vendo plenamente confirmados os secretos pensamentos concebíveis em relação a uma doutrina confortante e consoladora. Sou feliz, e tanto mais por ver agora, sem obstáculo algum, desenvolver-se diante de mim o futuro da ciência e da filosofia espíritas. Mas deixemos por hoje essas digressões importunas. De novo voltarei a conversar com vocês acerca deste assunto, máxime, sabendo que a minha presença lhes dará tanto prazer quanto o que experimento em visitá-los. A separação foi rápida, mais do que podia esperar pelo meu apoucado merecimento. Fui eficazmente auxiliado pelo seu concurso, e o sonâmbulo lhes deu uma ideia bastante clara do fenômeno da separação, para que eu nele insista. Era uma espécie de oscilação intermitente, um como arrastamento em sentidos opostos. Triunfou o espírito aqui presente. Só deixei completamente o corpo quando ele baixou à terra. E aqui vim ter com vocês. Pergunta: que diz dos seus funerais? Julguei-me no dever de a eles comparecer. Neste momento, já é a resposta. Julguei-me no dever de a eles comparecer. Neste momento, o Senhor era muito livre. Não, é pergunta ainda, meu Deus. Kardec ainda perguntando para o Espírito. Nesse momento, o Senhor era muito livre para apreciá-los. E as preces por mim feitas a seu favor, discretamente já se vê, tinham chegado até o Senhor? Resposta: sim, já lhe disse, a sua assistência auxiliou-me grandemente, e voltei para o seu lado, abandonando completamente a velha carcaça. Demais, o Senhor sabe, pouco me importam as coisas materiais, só pensava na alma e em Deus. Pergunta: recorda-se de que, a seu pedido, há 5 anos, em fevereiro de 1860, e quando ainda estava entre nós, fizemos um estudo acerca da sua personalidade?
Ver Revista Espírita de março de 1860, no rodapé. Naquela ocasião, o seu espírito desprendeu-se para vir falar conosco. Poderá descrever, da melhor forma, a diferença entre o seu atual desprendimento e aquele de então? Quem já leu essa comunicação? Essa comunicação é bastante interessante. Kardec, se eu não me engano, é a primeira evocação de uma pessoa viva que Kardec faz. Está na Revista Espírita de 1860. Eles estavam dormindo? Eles combinaram. Ele faz a evocação e eles comunicam. Esse senhor se comunica na sociedade parisiense de estudos espíritas, com ele dormindo e evocação. Combinaram, né? Vou dormir tal hora e tal. E que inclusive dormiu profundamente. Depois ele relata que dormiu profundamente e tal. Bastante interessante. Agora ele vai falar da diferença entre aquela evocação, né? E essa aqui. A diferença como é que Kardec faz a pergunta aqui? A diferença entre o seu estado atual de atual desprendimento e aquele, né? Resposta: sim, lembro-me. Que grande diferença entre um e outro. Naquele estado, a matéria me oprimia, ainda na sua trama inflexível, isto é, queria, mas não podia desembaraçar-me totalmente. Hoje sou livre. Um vasto campo desconhecido se me depara, e eu espero, com o seu auxílio, eu dos bons espíritos, aos quais me recomendo, progredir e penetrar-me o mais rapidamente possível dos sentimentos que é mister possuir e dos atos que me cumpre empreender para suportar as provações e merecer a recompensa. Que majestade, que grandeza! É quase um sentimento de temor que predomina quando, fracos quais somos, queremos fixar as paragens luminosas. Pergunta: sempre que o Senhor quiser, continuaremos a conversar acerca do assunto. Resposta: respondi sucinta e desordenadamente as diversas perguntas. Não exija mais agora do seu fiel discípulo, porquanto não estou ainda inteiramente livre. Continuar a conversar seria o meu prazer, mas o meu guia modera-me o entusiasmo e, aliás, já pude apreciar-lhe bastante a bondade e a justiça, motivo por que me submeto inteiramente à decisão dele, por maior que seja o meu pesar por ser interrompido. Consolo-me pensando que poderia vir assistir algumas vezes incógnito às suas reuniões. Falar-lhe-ei sempre que possa, pois o estimo e desejo provar-lhe. Outros espíritos, porém, mais adiantados, reclamam prioridade, devendo eu curvar-me àqueles que me permitiram dar livre curso à torrente das ideias acumuladas. Deixo-os, meus amigos, e devo agradecer duplamente, não só vocês espíritas que me evocaram, como também a este espírito que houve por bem ceder-me o seu lugar. Espírito que na terra tinha o ilustre nome de Pascal, daquele que foi e será sempre o mais devotado dos seus adeptos, Dr. Vignon. Vitório Lebluff, moço prático do porto de Havre, falecido aos 20 anos de idade. O prático é aquele cara que entra, né, com a embarcação no porto. Ele pega a embarcação no alto mar e traz a embarcação até o porto. Esse é o prático. Hã? Ganha bem. Ganha? Mas ganha bem. Eles são. Eu vi a reportagem de um no norte do país. Eu não sei que porto é, se é o da Bahia, Salvador. Eu não sei que porto é, Porto Grande. Ele leva, o prático, ele tanto pega o navio em alto mar e traz no porto, como ele leva do porto até o alto mar, porque ele conhece bem os caminhos ali e tal. Ele levava o navio em alto mar e voltava nadando. Ele tinha o prazer de voltar nadando. Ele se lançava do navio, era muito interessante. Eu vi essa reportagem há uns 10 anos atrás ou mais. Era um sujeitinho meio troncudinho, meio
era muito alto, né? Mediana estatura, e já tinha lá seus 60 e cacetada, viu? Não era novo não, sabe? Mas de uma vitalidade, de uma saúde fabulosa, viu? E esse garoto era prático com 20 anos, quer dizer, a profissão dele já não era, provavelmente não era dessa encarnação, ele devia ter conhecimento de encarnações anteriores, né? Morava com a mãe, mercadora, a quem prodigalizava os mais ternos e afetuosos cuidados, sustentando-a com o produto do seu rude trabalho. Eu não sei se prático na França tem a mesma função que tem aqui no Brasil. Eu acho que tem, né? Deve ser a mesma função. A não ser que estivador lá tem o nome de prático, né? Nunca ouviram frequentar tabernas, nem entregar-se aos tão frequentes excessos da profissão, por não querer desviar a menor partícula de salário do fim piedoso que lhe destinava. Todo o seu lazer consagrava-o à genitora para poupá-la de fadigas. Atingido havia muito por enfermidade, da qual sabia havia de morrer, ocultava-lhe os sofrimentos para não a inquietar e para que ela não quisesse privá-lo do serviço. Na idade das paixões, eram precisos a esse moço um grande cabedal de qualidades morais e poderosa força de vontade para resistir às perniciosas tentações do meio em que vivia. Possuído de sincera piedade, a sua morte foi edificante. Na véspera da morte, exigiu da mãe que fosse repousar, dizendo-lhe ter também ele necessidade de dormir. Ela teve, naquele ínterim, uma visão. Achava-se, disse, em grande escuridão, quando viu um ponto luminoso, que crescia pouco a pouco, até que o quarto ficou iluminado por brilhante claridade, da qual se destacava radiante a figura do filho, elevando-se ao espaço infinito. Compreendeu que o seu fim estava próximo, e com efeito, no dia seguinte, aquela alma bem informada havia deixado a terra murmurando uma prece. Uma família espírita, conhecedora da conduta correta dele, interessando-se pela mãe que ficara sozinha, teve a ideia de o evocar pouco tempo após a morte, mas ele se manifestou espontaneamente e deu a seguinte comunicação, abre aspas, desejais saber como estou agora, feliz, felicíssimo. Devem ser levados em conta os sofrimentos e angústias que são a origem das bênçãos e da felicidade de além-túmulo. A felicidade, não compreendeis o que significa essa palavra. As venturas terrenas, da que experimentamos ao regressar para Jesus, com a consciência pura, com a confiança do servo cumpridor do seu dever, que espera cheio de alegria a aprovação daquele que é tudo. Meus amigos, a vida é penosa e difícil, quando se não tem em vista a finalidade dela. Mas eu vos digo, em verdade, que quando vierdes para junto de nós, se seguirdes a lei de Deus, sereis recompensados além, mas muito além dos sofrimentos e dos méritos que porventura julgardes ter adquirido para outra vida. Sede bons e caritativos, dessa caridade tão desconhecida entre os homens e que se chama benevolência. Socorrei os vossos semelhantes, fazei por outrem mais que por vós mesmos, uma vez que ignorais a miséria alheia e colheis a vossa, e conheceis a vossa. Socorrei minha mãe, pobre mãe, único pesar que me vem da terra. Ela deve passar por outras provas, e preciso é que chegue ao céu. Adeus, vou vê-la. Assinado Vitor.
O guia do médium. Nem sempre os sofrimentos amargados na terra constituem uma expiação. Os espíritos que, cumprindo a vontade do Senhor, baixam à terra como este, são felizes em provar males que para outros seriam uma expiação. O sono os revigora perante o Todo-Poderoso, dando-lhes a força de tudo suportarem para a sua maior glória. A missão desse espírito em sua última existência não era de aparato, mas por mais obscura que fosse, nem por isso tinha menos mérito, visto como não podia ser estimulado pelo orgulho. Ele tinha, antes de tudo, um dever de gratidão a cumprir para com aquela que lhe foi a genitora. Depois deveria demonstrar que nos piores ambientes podem encontrar-se almas puras, de nobres e elevados sentimentos, capazes de resistir às tentações. Isso é uma prova de que as qualidades morais têm causas anteriores e um exemplo assim não teria sido estéril. A senhora Anais Gordon era muito jovem e notável pela doçura de caráter e de eminentes qualidades morais que a distinguiam. Tendo falecido em novembro de 1860, pertencia a uma família de mineiros dos arredores de Saint-Étienne, circunstância que torna interessante a sua posição espiritual. Depois da evocação do espírito, ela responde presente. Pergunta: o seu pai e o seu marido pediram-me para evocá-la e felizes se julgariam se obtivessem uma comunicação. Resposta: eu também sou feliz em dá-la. Outra pergunta: por que tão cedo se furtou aos carinhos da família? Resposta: porque terminei as provações terrenas. Pergunta: pode algumas vezes ver os seus parentes? Resposta: estou sempre ao lado deles. Outra pergunta: é feliz como espírito? Resposta: sou feliz, amo e espero. Os céus não me infundem temor, e cheio de confiança, aguardo que asas brancas me alcem até eles. Pergunta: que entende por asas brancas? Resposta: tornar-me espírito puro, resplandecer como os mensageiros celestes que me ofuscam. As asas dos anjos, arcanjos, serafins, que não passam de espíritos puros, são evidentemente apenas um atributo pelos homens imaginado para dar a ideia da rapidez com que se transportam, uma vez que a sua natureza etérea os dispensa de qualquer amparo para fender os espaços. Contudo, eles podem aparecer aos homens com esse acessório para lhes corresponderem ao pensamento, assim como os espíritos se revestem da transparência terrestre a fim de se tornarem reconhecíveis. Se revestem da aparência terrestre, para se tornarem reconhecíveis. Pergunta novamente, depois dessa explicação, uma outra pergunta à senhora Anaís: podem seus parentes fazer algo a seu favor? Resposta: podem, caros irmãos, não me entristecer com as suas lamentações, pois sabem que não estou perdido de todo para eles. Desejo que a recordação de meu ser lhe seja suave e doce. Passei como uma flor pela terra, e nada de pesaroso deve subsistir dessa passagem. Pergunta: como pode ser tão poética a sua linguagem e tão pouco em harmonia com a posição que teve na terra? Resposta: é que a minha alma é quem fala. Sim, eu tinha conhecimentos adquiridos de Deus, permite muitas vezes que espíritos delicados encarnem entre os homens mais rústicos para fazer-lhe pressentir as delicadezas ao alcance deles, delicadezas essas que compreenderão mais tarde. Explicação de Kardec: sem essa explicação tão lógica, consentânea com a solicitude de Deus,
para com as criaturas, dificilmente se compreenderia o que, à primeira vista, pareceria anomalia. Realmente, que pode haver de mais belo, poético e gracioso que a linguagem dessa jovem educada entre rudes operários? Dá-se o contrário muitas vezes. Espíritos inferiores encarnam entre os mais adiantados homens, porém com o objetivo oposto, e visando o seu próprio adiantamento, visando o seu próprio adiantamento, que Deus os põe em contato com o meio esclarecido e, às vezes, também como instrumento de provação desse mundo. Que outra filosofia poderia resolver esses problemas? Certinho, Kardec, né? Não tem ninguém que responda isso com esta lógica, né? Vamos anotar aqui Maurício Gontran, para a gente retomar na próxima. Hoje é dia 28/8/2014. Muito bem, vamos fazer então a nossa prece. Vamos elevar o nosso pensamento, mentalizar a figura excelsa e amiga de Jesus, o nosso Mestre. Juntos com Jesus vamos nos dirigir ao Criador, ao Senhor da vida, fonte inesgotável de paz, amor, harmonia, bondade e misericórdia, para agradecê-lo imensamente pela oportunidade de aqui estarmos reunidos para tomarmos consciência dessas comunicações que trazem para todos nós tanto consolo e esperança na vida futura. E assim, Senhor, nós queremos por nossa vez, como esses espíritos, pedir-te bom ânimo, coragem, determinação, ideias renovadas, alegria de viver, muito entusiasmo, para que nós possamos trabalhar, sermos úteis e dignificarmos a vida. E, sobretudo, possamos nós orientá-la por um profundo e sincero respeito ao nosso próximo. Em teu nome, em nome de Jesus, em nome dos bons espíritos, em nome do nosso diretor espiritual e de sua equipe, de todos os encarnados e desencarnados que participaram do nosso encontro de estudos essa noite, nós o declaramos encerrado.